Quem não quer ter a energia equilibrada e se proteger das energias negativas? A terapia holística tem ganhado cada vez mais espaço entre pessoas que buscam este equilíbrio. No programa de hoje, a arquiteta e terapeuta holística Nayara Borges irá nos esclarecer várias dúvidas. Eu vou para a vinheta e já volto. Agora sim, estamos começando o programa Mães e Filhos e hoje a nossa entrevistada, terapeuta holística e também arquiteta Nayara Borges, falando diretamente de Patos de Minas, em Minas Gerais. Olá, Nayara, tudo bem? Seja bem-vinda a Cuiabá. Olá, Cris, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal, é um grande prazer eu estar aqui com a Cris, que é uma pessoa assim, que eu admiro demais. E falando sobre um assunto que faz parte da minha vida, né? Então, assim, é um grande prazer. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Estou muito feliz. E olha só, eu falei Cuiabá, mas a TV Cidade Verde abrange aí o Mato Grosso todo e também pela internet. A gente pode estar alcançando vocês em outro estado. Nayara, para começar, eu gostaria que você esclarecesse, porque muita gente não sabe o que é a terapia holística. O que é terapia holística? Então, Cris, realmente é uma dúvida que muitas pessoas têm. Muitas pessoas me perguntam, na verdade, Nayara, mas para que serve? O que é, né? Então, assim, vamos lá, vamos ser rápidas, né? E para a pessoa entender de uma forma mais simples. Vamos pela origem, o holismo. Todo mundo pensa que a terapia holística é uma coisa assim que veio a calhar por agora, né? Não é. O holismo é muito antigo, na verdade, né? E vem de uma origem grega, a palavra holos, que significa o todo, o inteiro, né? Só para você ter noção, começou em 1986. Essa ideia, né, no ser humano. Então, assim, e o que acontece? Na verdade, a terapia holística, ela existe na nossa vida, ela existe, ela é presente, e em várias áreas, né, por exemplo, na medicina, na educação, na administração, entendeu? No lado pessoal, só por quê? O que acontece? Muitas dessas áreas inclusive utilizam a terapia holística, ou o holismo, né? Que é uma visão que vem do holismo, que significa o todo, o olhar, o macro, né? Mas, às vezes, eles utilizam outros nomes, ou às vezes nem sabem que utilizam o holismo. Eles nem sabem o quanto é presente e utilizam de uma outra forma, né? Então, assim, por exemplo, na medicina, é bem claro, certo, que a terapia holística jamais ela tira ou ela se coloca no lugar da medicina, né, de um tratamento que realmente precisa ser feito com medicamentos químicos e tudo mais, tá? Mas é uma alternativa de se tentar uma cura por vias naturais, né? Então, isso é feito muito através de óleos essenciais, através de ervas mesmo, né? E como que a terapia holística surgiu na sua vida? Como que você conheceu a terapia holística? A terapia holística, Cris, ela, na verdade, eu vou te falar uma coisa, ela não surgiu, na verdade, eu acho que ela sempre esteve na minha vida. Ela sempre existiu. Você descobriu ela quando? Eu fui uma criança, eu sempre fui muito sensitiva e muito intuitiva, né? Mas, assim, teve um período realmente que teve o app, né? Para eu ir atrás desse estudo, para eu aprender sobre. E você tornou isso profissão? E que foi justamente quando eu escrevi um livro que chama Império dos Sonhos. E então foi nessa transição entre a adolescência e por volta de 17, 18 anos, mais ou menos. Esse período foi marcante e foi um período em que realmente a terapia holística começou a fazer parte da minha vida em termos de busca.
de conhecer o que seria isso, tá? Certo. Você se formou em arquitetura, né, Nayara? Você é uma arquiteta e atua nessa área da engenharia civil, que também é muito, vamos dizer assim, muito diferente do que a gente está falando agora. Ela é muito racional, muito número. Mas como você conciliou esse lado da terapia holística, esse lado mais sutil, com esse lado mais racional na sua vida? Como você fez para conciliar os dois? Bom, como eu te disse, teve um momento marcante, né? Até então eu fui arquiteta, até eu assumir um cargo de diretora de regulação urbana em Patos de Minas. Esse foi um cargo que me exigiu muito. Foi um período da minha vida em que eu tive grandes responsabilidades, em que eu tive que estar convivendo com uma equipe, né? Em que eu atendia as pessoas todos os dias, a todo momento, assim, o dia inteiro atendendo pessoas. Lidando diretamente com o ser humano. Exatamente, esse foi o ponto. Porque eu comecei a entender, Cris, que as pessoas, elas são tão matéria. O que acontece? A terapia holística, quando eu falo o todo, o que é o todo? Nós somos matéria, nós somos espírito e nós somos emoções, sentimentos, certo? Então, esse é o todo. Só que o que acontece? Quando uma pessoa, ela está preocupada com um problema dela, ela quer resolver aquele problema, seja ele financeiro, seja ele amoroso, ela foca só naquilo, só naquilo, só naquilo. Então, o que acontece? O que eu comecei a perceber? As pessoas que iam resolver problemas, por exemplo, na prefeitura, elas iam resolver problemas administrativos, problemas que eram problemas mesmo. Reais, do mundo real, onde a pessoa tem que se focar naquilo. Exatamente. O que eu sentia? Que as pessoas, elas se bloqueiam. É como se ela só visse o foco dela. E aí eu comecei a perceber que é como se as pessoas se colocassem numa cuba de gelo. E aí fica tudo mais difícil, nada se resolve. E quando você consegue entender esse lado holístico, eu vou explicar matematicamente, só para vocês entenderem. É como se fosse assim, ó, A mais B. O que seria na matemática? A, B. Agora eu estou misturando um pouquinho da arquitetura, né? É. E na terapia holística, não. Vocês vão entender direitinho o que é a terapia holística. Na terapia holística, existe um terceiro fator. Não é AB, é igual a C. A mais B é igual a C. Ou seja, existe sim um terceiro fator no nosso ser que precisa ser estudado com suas peculiaridades, com as suas emoções, entendeu? E com tudo que é vivido, para que a gente consiga entender. E aí a gente entende que a resposta não está naquele foco só de uma coisa. A gente é um tripé, né? E que a terapia holística, ela procura justamente esse equilíbrio, né? E que quando a gente consegue esse equilíbrio, tudo se resolve, porque um facilita para o outro, é vibração, entendeu? Tudo é vibração, Cris. Eu falo para as pessoas que eu atendo, gente, o que vocês vibram é o que vocês recebem. Então é isso, é simples. Olha só, gente, a Nayara, ela tá tão conectada que é difícil até a gente poder cortar ela, mas eu vou ter que chamar para o intervalo comercial e eu sei que vocês de casa estão super curiosos para saber um pouquinho mais da história dela e como a terapia holística pode te ajudar. Então eu vou chamar para o intervalo comercial, tá bom, Nayara? E a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. A sua saúde é prioridade. A Unimed Cuiabá oferece opções digitais de pagamento para você ficar em dia com seu plano sem colocar em risco seu maior bem. Utilize a área do cliente pelo site e emita a segunda via de boletos ou pague com cartão de crédito. Sem sair de casa, fique em dia com seu plano e com sua saúde. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano.
Estamos de volta e o programa Mães e Filhos hoje com Nayara Borges, terapeuta holística e também arquiteta, falando diretamente de Patos de Minas. Nayara, me fala um pouquinho agora sobre os seus atendimentos. Quais são os assuntos mais procurados? Românticos, profissionais, quais são esses assuntos que o pessoal mais procura resolver e solucionar na vida? São vários assuntos, sinceramente, desde assuntos de saúde, assuntos sérios mesmo, assuntos profissionais, de pessoas que às vezes estão muito bem em empresas, ganham bem, mas não são felizes, né? Também pessoas que às vezes não conseguem se engajar, né, na vida profissional e também na vida amorosa. Eu diria que está bem equilibrado, sabe, os assuntos. Aparece, assim, de todos os assuntos. Aparecem gente também que, às vezes, tem algum bloqueio lá da infância, entendeu? E que a gente precisa estar trabalhando isso. Então, assim, é bem interessante, é bem diversificado. Agora eu queria que você me explicasse e entrasse diretamente na terapia holística. Como que ela pode auxiliar no campo físico, no campo mental, no campo emocional? Como que ela atua diretamente nas pessoas? Quais são os métodos que você usa? Bom, ela tem... A terapia holística é difícil falar dela, assim, que se a gente for falar de todos os métodos, e é lógico que eu não utilizo todos, eu também ainda tenho muito que aprender, né? E tá aí uma coisa que a gente tem que colocar, né, que faz até parte da terapia holística, é isso, essa humildade de querer estar sempre aprendendo, tá? Também faz parte. Então, assim, mas assim, são tantas áreas que a gente ficaria aqui até amanhã falando, entendeu? Cita uma, por exemplo, que você tem mais conhecimento e mais experiência. A meditação, né? Eu me oriento muito do que a pessoa que está tratando comigo, do que ela precisa. Eu me oriento muito através da consulta do tarô, que eu amo, né? De paixão. E aí, depois disso, eu vou me orientar realmente o que a pessoa está necessitada. Então, eu trabalho muito com a meditação, tá? Eu gosto muito da parte da meditação, dos mantras, velas aromáticas, banhos medicinais, entendeu? E também de alguns procedimentos de desbloqueio. Essa parte eu utilizo muito e tenho visto excelentes resultados, graças a Deus, excelentes resultados com relação a isso. A pessoa precisa se permitir, né? A partir do momento que ela busca a terapia holística, a terapia alternativa, ela precisa se permitir e aceitar esse tratamento. Ela fica dependente da terapia ou não? Aos poucos ela vai se desligando e tomando de volta o controle da vida dela. Ô Cris, eu não diria dependência, tá? Mas é o seguinte, a terapia holística, ela é uma terapia alternativa, né? E ela, assim, na verdade, o que acontece? Você trabalha com o seu, entre aspas, paciente, né? De acordo com os acontecimentos dele do dia a dia. Então, o que acontece? Com certeza, as pessoas que eu venho tratando, que eu venho fazendo as sessões, né? Geralmente são 3, 4 anos comigo aí já, e a gente tem visto melhoras, assim, incríveis. Eu escuto muito uma frase que, para mim, é maravilhosa. A frase que fala assim, Nayara, minha vida mudou. Não foi a vida que mudou. Foi a pessoa que mudou o jeito de ver a vida. Ela se colocou nesse ser número C, nesse ser letra C, que eu te falei, e olhou a situação num todo, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Aí eu vejo as pessoas realmente com um autoconhecimento muito melhor com o passar do tempo. Escuto muito, por exemplo, Nay, aconteceu tal situação e eu consegui fazer tal procedimento. Foi muito maravilhoso, porque eu consegui resolver aquela situação e tal coisa. Só que eu não diria que é dependência, eu diria uma busca constante de sabedoria, do autoconhecimento, do encontrar com o eu, né, com o eu interior, com o eu superior, que é o mais importante.
A gente está com a nossa plateia virtual através da live do Instagram. Tem algum paciente aqui, Nayara, que a gente pode especular um pouquinho se a vida mudou? Eu vou perguntar aqui para nossa plateia. A gente está com bastante gente aqui. Tem alguém que está nos assistindo que pode dar um depoimento para gente? Ó, a fisioterapeuta está dizendo que está fazendo o projeto da clínica dela. Fisioterapeuta Thalia. A enfermeira Cristiane Rodrigues, é bom demais, conhecer é tão bom. O Dias Tavares falou, eu tô aqui, gente. A Nayara, ela é super conhecida lá em Patos de Minas, né, Nayara? De parabéns, olha só. Nayara, é importante a gente colocar no mundo real tudo isso que você tá falando. Hoje, várias pessoas buscam as terapias alternativas, que não é mais chamada de terapia alternativa, e sim é uma terapia integrativa, porque ela vai integrar juntamente com a medicina, a medicina tradicional. Né? Ela não vai substituir, né? Isso. E a gente vai falar no próximo bloco um pouquinho mais sobre isso e como a Nayara pode ser encontrada e como ela faz esses atendimentos. Eu vou para um breve intervalo comercial, tá bom? Não saia daí, daqui a pouquinho a gente já volta. Criança que estuda na Fisk entra para o time dos Amigos do Super Bunny. Com o Cyber Fisk Kids, as crianças vivem a magia de um novo idioma. Com apps e games, praticam inglês com toda a interatividade. E com atividades lúdicas, descobrem que é melhor aprender brincando. Traga seu filho para o super time da Fisk. Com o método exclusivo, completo e o Buddy, mascote que fala inglês, eles aprendem desde cedo a língua do mundo. Fisk, super histórias começam aqui. É chato, é cansativo, a gente sabe. Mas durante o período de reclusão social, não saia de casa e cuide da sua saúde. Ao final disso, os restaurantes, as ruas, as árvores estarão no mesmo lugar. E você? Para qualquer sintoma, não só de coronavírus, ligue 0800 772 3772. Atendimento especializado para qualquer dúvida. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Há 40 anos comemoramos juntos com você milhares de aprovações nos vestibulares mais concorridos do país. Agora é a nossa vez de estarmos ao seu lado. Sim Home Class, o melhor cursinho agora em sua casa. Aulas ao vivo, personal Enem, plantões de dúvidas, 100% online e muito mais. Matricule-se já. Início das aulas 17 de agosto. Colégio Isaac Newton. Formação além da sala de aula. Estamos de volta para o último bloco do programa Mães e Filhos, hoje com Nayara Borges, falando um pouquinho sobre a terapia holística e também formação de carreira dentro da terapia holística. Nayara, quero saber de você agora, já que estamos online. Você faz atendimentos online, né? Sim, Cris, meus atendimentos são online. E como que surgiu essa ideia de você fazer os atendimentos online? Tudo começou em São Paulo. Tenho até que agradecer minha amiga linda Ju Berton, que me ajudou a abrir portas para mim lá. Foi o seguinte, eu comecei a ir a São Paulo para fazer cursos, né? Então, da terapia holística foi quando eu me interessei. E aí depois teve um dia que eu fui para fazer uns atendimentos, né, de tarô. E lá eu fiquei, assim, deslumbrada, fiquei até surpresa com quantas pessoas procuravam por isso, né? E aí eu entendi assim, poxa, será que tudo que eu procurava, também as pessoas vão procurar? Então eu vou ter isso como profissão, claro, porque, né, se eu amo de paixão, se eu gosto, se eu tenho a competência para isso, poxa, vamos fazer profissão então. E vamos ajudar as pessoas também. E foi aí que você decidiu tornar profissional? Foi aí que eu decidi tornar profissão, porque o que acontece? Estava muito difícil ir a São Paulo uma vez por mês, entende? Então, assim, eu ficava lá 3, 4 dias, é muito difícil, porque eu tenho também a minha profissão aqui. E aí a gente testou, pensei, gente, pode dar certo. E aí eu testei e deu certo, né? E tem funcionado muito bem, eu atendo pessoas
de todos os lugares, né? E como é feito esses agendamentos? Então, Cris, bom, eu nunca fiz uma propaganda no meu trabalho, sempre foi boca a boca, né? Então, assim, uma pessoa que às vezes né, fez um atendimento comigo, ela comenta com a outra, que comenta com a outra, e aí passa o meu telefone. Então, é feito pelo WhatsApp, né? Tudo pelo boca a boca. Eu queria saber de você, o nosso público é bem voltado para maternidade e para filhos. As crianças podem fazer terapia holística? Devem. E, na verdade, não existe uma idade, Cris. O ideal seria, por exemplo, eu já atendi uma gestante. Foi maravilhoso. Por quê? Né? O que acontece? Quanto antes esse ser, né, ele criar esse conhecimento, né, de si próprio, esse olhar como um todo, esse amor próprio, né, que a gente consegue com a terapia holística, melhor. Por exemplo, essa gestante que eu atendi, né, que claro, ela teve problemas, às vezes involuntariamente a mãe tem uma rejeição pela criança ou qualquer coisa nesse sentido, então a gente já está tratando. Uma depressão, alguma coisa, né, hormonal que possa interferir, ela já pode ir fazendo a terapia. O que acontece? A gente descobre que muitos problemas dos adultos hoje, eles vêm lá da gestação. Agora, existe um detalhe a ser dito muito importante com relação às crianças. As crianças, por exemplo, eu atendo um bebê, eu ia falar que eu ia mandar um beijo pro Matheus, que é minha paixão, uma gracinha. 1 ano e 6 meses, Cris, muito obrigada pela confiança. A Cris é a mãe dele, sou xará. Um beijo, Matheus, lindo. E Cris também, um beijo. Sou muito grata pela confiança. Ele é uma criança linda e então assim, e a gente faz a terapia com ele. E a gente tem sentido melhoras e é muito interessante. Só que com a criança a gente tem que ter cuidado. A criança não pode ter excesso de informações, certo? Então, por exemplo, a criança não pode começar a fazer uma coisa, já começar a fazer Theta Healing, já começar a fazer acupuntura, já começar a fazer... Ela não pode ter excesso de informações, certo? E também, às vezes, em tratamentos com óleos essenciais, que não é o meu caso, eu ainda pretendo trabalhar com isso também, mais pra frente, mas não agora. Os florais são muito usados nas crianças, né? Exatamente, só que a criança pode ter alergia, como já aconteceu, entendeu? Então, assim, tem que ter cautela, tem que ter essas cautelas com a criança. Mas, salvo isso, é maravilhoso, desde já, estar tratando da criança como um todo, entendeu? Com todo esse carinho, para a criança se encontrar nesse mundo, enxergar esse mundo de uma outra forma, se amar, principalmente, né? E ver esse mundo como um todo, se colocar nele e saber viver melhor nele. É isso. Nayara, eu queria te agradecer muito pela sua participação aqui no programa Mães e Filhos. É muito importante a gente sempre passar informações e experiências reais. Eu busco sempre trazer aqui no programa pessoas que vão nos passar esse conteúdo na prática. Então, para as mães que estão nos assistindo de todo o Brasil, não somente do Mato Grosso, a Nayara é uma terapeuta que atende online. Então, se você tiver interesse, Nayara, qual o seu contato para que as mães possam entrar em sintonia com você? Podem entrar em sintonia comigo. Podem me contactar através do meu celular, né? 349922212252. Ou através dos e-mails borgesnayara@hotmail.com, Nayara com I, ok? O Nay é um Nay carinhoso de apelido de infância. Eu falo que as minhas entrevistadas são todas chiques, porque os nomes delas são todos difíceis. Mas não se preocupe, porque a gente colocou aqui na legenda. Nayara, eu queria te agradecer muito pela participação. Nós já estamos estourando aqui com o meu tempo. Um beijo muito carinhoso para você, para todos os mineiros. Eu sou de Minas Gerais. Eu nasci lá pertinho da cidade da Nayara. Eu nasci em Patrocínio, que fica a 70 quilômetros, né, Nayara?
Pode ir lá me visitar, viu, Cris? Quando eu for aí no final do ano, eu vou dar um pulinho aí para te conhecer pessoalmente. Nayara, olha só, aproveitando que você tá aí em Minas, eu queria fazer um merchan aqui para agradecer um recebido que nós recebemos daí de Minas Gerais, lá de Patrocínio, minha terrinha natal, o café artesanal 3Z, um café produzido especialmente por mulheres. Gente, olha que legal, um café artesanal 3Z. Queria agradecer especialmente a Iris, que é uma história muito bonita dela e da mãe dela e da irmã que produzem esse café artesanal 100% arábica. Então, muito obrigada ao pessoal lá de Patrocínio, Minas Gerais, por nos fornecer esse café diretamente aqui para Cuiabá. Nayara, a gente vai terminando por aqui. Muito obrigada. Beijo. O meu muito obrigada a você, a todos que estão nos assistindo e a você que nos acompanha através da TV Cidade Verde. O meu muito obrigado. Sábado que vem estamos aqui de volta nesse mesmo horário. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.